Cuidado com a escada. O pastor Zé, então, está com a palavra. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhando da palavra do nosso bom Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, livro da Revelação. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 21. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 21. É uma carta do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. Eu poderia também hoje ter o título como Carta de Deus, Carta de Cristo à igreja na região de Campinas. Porque nós vamos ver algumas semelhanças com essa cidade do passado e com a nossa rica e próspera cidade e região de Campinas. Diz assim, então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito possa continuar falando aos nossos corações. Tu trouxe cada um de nós aqui, tu conheces as nossas necessidades, o que precisamos ouvir. Que essa palavra caia numa terra fértil, que essa palavra dê muitos frutos para o louvor do Senhor, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, no nome doce de Jesus que oramos. Amém. Primeiramente, irmãos, eu quero falar de alguns propósitos gerais do livro do Apocalipse, ou livro da Revelação. A mensagem desse livro tem como propósito, tinha como propósito lá, e o propósito hoje aqui, de ser um incentivo para a igreja permanecer fiel em meio ao sofrimento. Aqueles irmãos lá do passado estavam passando e ainda passariam por muito sofrimento por amor a Cristo, e não é nada diferente hoje nós aqui no século 21. Obviamente que aqui nas Américas o nosso sofrimento é menor. Nós sabemos aí por várias agências missionárias, talvez a melhor, a Missão Portas Abertas, de vários países onde há perseguição violenta. Alguns lugares não tem a Bíblia traduzida, às vezes só o Evangelho de João, ou às vezes só João 3,16.
pastores sendo presos, mortos, pessoas que convertem ao cristianismo perdendo privilégios. O fato é que o sofrimento, você quando é fiel ao Senhor Jesus, você é um forte candidato a passar pelo sofrimento. É fato também que o mundo está de braços abertos para o pecado. E a igreja, eu, você, nós estamos inseridos nesse meio, nós precisamos resistir ao pecado, nós não podemos amar o pecado, mas nós devemos odiar o pecado. Apocalipse também trata da necessidade de um arrependimento sincero por parte da igreja. A igreja continuamente precisa passar por esse arrependimento, reconhecimento das suas misérias, das suas mazelas, desejo em Cristo Jesus de buscar transformação. O Apocalipse também trata sobre a história de um Deus que governa este mundo. Mesmo parecendo que as coisas estão desgovernadas, parecendo que o diabo é que reina soberanamente, o Apocalipse nos mostra que Deus governa o mundo e que mal nenhum prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ali também tem nas cartas às igrejas advertências. Eles deveriam ter cuidado com as heresias que estavam lá. Eles deveriam ter cuidado para não tolerar pecado, e até mesmo há críticas a algumas igrejas por deixarem o primeiro amor, aquele fogo, aquela coisa ardente no coração por Jesus, que muitos já não tinham mais. Então, são ensinamentos para os irmãos lá do passado, que nós também, obviamente, o Espírito Santo do Senhor nos ensina e muito nos dias atuais. Mas, mais especificamente, a igreja de Laodiceia, Jesus faz umas críticas muito duras. Só para você entender, Laodiceia, Bom, primeiro eu quero ver as críticas com vocês. Aí no versículo 15 fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. O que acontecia com a cidade de Laodiceia? Ele usa isso como a figura de linguagem. Laodiceia tinha uma cidade muito rica, mas a dificuldade dela é que nos seus canos as águas chegavam mornas. Já do lado existia a cidade de Colosso, onde a água era fria. E a gente sabe que a água fria sacia a sede, a água fria refresca o corpo. E a outra cidade do lado, Hierápolis, havia água quente, água medicinal, água boa para a saúde. Lembra aí Caldas Novas, em Goiás, Caxambu, São Lourenço, em Minas Gerais. E justamente em Laodiceia a água era morna. Hoje talvez a água morna tenha mais utilidade do que naquela época. Mas a água morna naquela época, a única coisa que ela servia era para a pessoa beber e vomitar. E Jesus usa toda essa metáfora para falar: olha, Laodiceia, vocês não são quentes, vocês não são fervorosos, vocês não são saúde para os outros, e vocês também não são frios, como a água de Colosso. Vocês não estão saciando a sede de ninguém, vocês não estão levando o refresco de ninguém. E qual era o raiz de todo o mal da igreja de Laodiceia? O versículo 17 nos responde: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que aconteceu com a cidade de Laodiceia? E aí a comparação com a cidade de Campinas, com a região de Campinas. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade moderna, desenvolvida para a sua época. Só para você entender, lá estava algumas fábricas, e grandes fábricas, de ouro. Ou seja, o pouco ouro que existia no mundo, fabricado, lapidado, bonitinho,
Laodiceia fazia esse processo. Isso trouxe muita riqueza para a cidade. Muitos empregos, muitos impostos, riqueza material para os irmãos da igreja de Laodiceia também. Lá havia a fábrica com o melhor tecido do mundo. Imagina você, meu irmão, poder comprar os melhores tecidos, ou o melhor tecido, vários tecidos, e presentear a tua esposa, a tua filha. As mulheres, obviamente, gostavam. Os homens gostavam disso porque tinham acesso ao melhor tecido, a vários tecidos, e se vestiam bem. E também eles se orgulhavam porque lá tinha o melhor laboratório médico do mundo. Eles fabricavam o famoso colírio, que para nós é algo tão simples, né? Qualquer um vai na farmácia, compra sem receita, mas para eles era um desafio naquela época. O cisco no olho deles naquela época causava muita irritação e dor. E isso tudo é bom, irmãos. Jesus não está criticando a riqueza, Jesus não está criticando o desenvolvimento, a modernidade da cidade de Laodiceia. O que acontece é que o povo de Laodiceia se tornou idólatras à riqueza. Eles idolatravam o desenvolvimento, se tornaram arrogantes e eles eram muito independentes. Os moradores daquela cidade não tinham nenhuma vergonha de falar: olha, não dependemos de ninguém, não precisamos da ajuda de ninguém, nós andamos com as nossas próprias pernas. E esse espírito entra dentro da igreja. Esse espírito entra dentro da igreja de uma forma violenta. Esses irmãos pensam muito no dinheiro, amam o dinheiro, são consumistas descontrolados, só pensam em consumir, e são orgulhosos e até mesmo arrogantes. Afinal, a igreja deles ficava numa das melhores cidades do mundo. Ou seja, o que deveria ser bênção para aquela cidade, para aquela igreja, se tornou algo contra a cidade e contra a igreja de Laodiceia. E é nesse contexto que a igreja entra num caos espiritual. Porque a igreja de Laodiceia, apesar de levar o nome de igreja cristã, era uma igreja que afastou-se de Cristo Jesus. Uma igreja que se dizia cristã, uma igreja que tinha estrutura, que tinha dinheiro para fazer trabalho social, missionário, uma igreja que tinha uma boa liderança, uma liderança bem formada, uma igreja que tinha tudo para dar certo, uma igreja que tinha o título de igreja cristã, mas afastou-se do Cristo. E aí, então, por mais que ela tivesse o nome, uma igreja por si só, com o nome de cristã, não significa ser uma igreja cristã. Arrependa-se, volte-se para Cristo, Ele te ama. Arrependa-se, volte-se para Cristo, Ele te ama. É o que nós vamos ver nesta noite. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 18, que o Senhor Jesus ele é muito objetivo nas suas respostas. Ele fala aí no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres. Primeira coisa, compres ouro. O que significa esse comprar ouro? Para o povo de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, o que era mais importante era o dinheiro, eram os bens materiais. Para eles, era a riqueza a coisa mais importante. Consciente ou inconscientemente, a igreja de Laodiceia estava prestando culto ao Deus das riquezas, Mamon. Consciente ou inconscientemente, aquela igreja respirava, ela acordava, ela passava o dia, dormia, pensando em dinheiro, nas riquezas. E Jesus lhe dá uma exortação: eu aconselho que vocês comprem ouro de mim. O significado desse comprar ouro é: voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia?
O evangelho de Cristo é a maior riqueza. Se você já é um cristão há anos, está caminhando com Cristo, comunhão com a palavra, foi discipulado, se você está aí estudando a Bíblia, lendo livros, participando dos cultos, da escola dominical, por mais que nós aprendamos várias coisas, a conclusão é que o evangelho de Cristo é a maior riqueza. O evangelho de Cristo nos fala sobre essa salvação pela graça. Essa salvação, e somente essa salvação que Cristo nos oferece, que nos traz total satisfação. Em outras palavras, Jesus estava falando, olha, o dinheiro pode ser bom, e ele é bom mesmo, a gente precisa pensar na aposentadoria, precisamos pensar, guardar um pouco para o estudo dos filhos, para se vestir melhor, para comer melhor, para ter um carrinho melhor, para dizimar, ofertar, para ajudar as missões, para ajudar os projetos sociais da igreja. O dinheiro não é o problema em si. A questão é o amor ao dinheiro, a vida dedicada ao dinheiro, a prioridade que o dinheiro tem. E Jesus está exortando que eles devessem voltar à essência do evangelho. Lá no Facebook a gente vê um irmão passeando, uma festa, um idoso fez aniversário, alguém que estava doente, ou seja, aquilo que a gente gosta, né, uma mensagem, a gente vai lá e naquele item chamado curtir. A gente aperta lá e curte aquilo que a pessoa, nosso amigo, colocou no Facebook. A igreja de Laodiceia precisava voltar a curtir, a ter prazer nos benefícios da salvação. Porque só em Cristo aquela igreja tinha alcançado perdão dos seus pecados. Só em Cristo aquela igreja era amada, apesar dos seus pecados. Somente em Cristo, aquela igreja e nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Somente em Cristo nós somos justificados e nenhuma condenação há mais contra nós. E tantos outros benefícios da obra salvífica de Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Laodiceia, e talvez muitos hoje no século XXI, precisam voltar à essência do evangelho, curtir esse relacionamento com Jesus, os benefícios da sua obra salvífica, ter prazer novamente na salvação, viver como se Cristo fosse voltar amanhã. Porque afinal, eu, nos meus 48 anos cristão, presbiteriano, eu cresci ouvindo, Jesus está voltando, Jesus pode voltar amanhã, Jesus está voltando, Jesus pode voltar amanhã. E passou 48 anos e Jesus ainda não voltou. E isso é um perigo, porque pode gerar em nossos corações acomodação. Nós podemos ficar um pouquinho relaxados, já não levar tão a sério o evangelho de Cristo Jesus. E de forma, muitas vezes, sutil, outras coisas, entre elas, amor ao dinheiro, vai entrando nas nossas vidas e vai tirando o nosso foco de Cristo Jesus. Então, primeiramente, quando Jesus aconselha que devêssemos comprar o ouro dele, o significado disso é voltemos ao Evangelho, voltemos a usufruir das riquezas da salvação. Mas ainda, como seria essa volta? Jesus fala aí, né? Compre vestidos brancos, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, Jesus usa a realidade da cidade, a preocupação do povo em se vestir bem, e na verdade esse aqui é um convite para eles e nós voltemos à santificação. É um convite para voltarmos a viver uma vida de santidade ao Senhor, que também é um dos benefícios da obra de Cristo, realizado por nós na cruz. Ou seja, aquela igreja ela precisava voltar a ter uma vida de obediência ao Senhor. Agora, não é uma obediência, né, vazia, solta. A obediência é seguida dessa fé
dessa prática da palavra de Deus. Aqueles irmãos precisavam novamente passar por esse processo de terem vidas transformadas. Aquela igreja, e muitas hoje, precisam resgatar o temor a Deus, o levar a sério a Deus, levar a sério a sua palavra, a sua obra. Aquela igreja é desafiada, ao voltar para a santificação, viver conforme Cristo viveu, e não mais como velho homem, e não mais como velho homem. Ou seja, aquela igreja, ela se chamava Igreja de Cristo, mas era uma igreja conhecida muito mais pela sua independência de Cristo, era uma igreja conhecida muito mais pela sua arrogância, pelo seu afastar-se do Senhor, da palavra do Senhor. Ou seja, aquela igreja não estava sendo sal e luz na cidade de Laodiceia, aquela igreja não estava sendo agência missionária, não estava abençoando os não cristãos, muito pelo contrário, eles tomaram a forma do mundo, eles seguiram o espírito da época. Eles precisavam voltar à santificação, eles precisavam voltar urgentemente, buscar viver para Cristo totalmente, ter Cristo como primazia. Mas ainda, como voltar-se para Cristo? O texto ainda fala, o Senhor Jesus, para eles comprarem colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Comprar colírio. Voltemos à palavra. O colírio tem essa função maravilhosa. Eu tenho o meu colírio lá guardado, uso quando preciso, e dá uma melhorada na visão, não é? Está embaçado, está meio ruim, tem um cisco aqui no olho. Então, o colírio faz essa limpeza maravilhosa, é uma bênção de Deus. Mas Jesus ele está falando sobre a necessidade da igreja voltar à palavra, porque é a palavra do Senhor que abre os nossos olhos. É a palavra do Senhor que nos mostra o que é certo ou errado. Jesus, na sua oração sacerdotal, entre outras coisas que ele fala sobre nós para o Pai, em João 17, versículo 17, ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus ele pede para que Deus estivesse santificando eu e você, mas não era em qualquer coisa. Essa santificação seria na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra que nos corrige, a palavra que nos consola, que nos guia, a palavra do Senhor que nos edifica. Uma igreja onde Cristo realmente é o centro, uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Eu fui num culto de uma outra denominação, alguns anos atrás, estava comemorando o culto da Reforma protestante. E aquele pastor fala muito bem, ele é doutor, ele é PhD, ele é uma porção de coisa. Mas a maior característica do culto dele, principalmente na hora da mensagem, houve muita palavra, mas não palavra de Deus. Imagina você vem no culto, tem oração, tem louvores, momento da entrega dos dízimos e ofertas, e aí o presbítero Gediel fala: irmãos, ok, maravilha, pode ir embora, não precisa de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Não precisa da mensagem. No caso dele, ele fez uma mensagem. E ele falou coisas boas e coerentes. Mas ele não pregou a palavra do Senhor. Aquilo para mim foi estranho, aquilo para mim foi horrível. Porque um dos propósitos alcançados pela reforma protestante é a valorização da palavra de Deus, é o retorno às Sagradas Escrituras, é levar a palavra de Deus a quem não tinha acesso, é facilitar o acesso dos leigos daquela época às Sagradas Escrituras, porque poucos tinham acesso
as Sagradas Escrituras. Então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja que tem comunhão com a palavra. É uma igreja que olha para essa palavra como ela fosse o teu espelho. Eu tenho certeza que todo mundo, antes de vir para o culto, pelo menos uma vez passou de frente do espelho, para ver se o cabelo está bem assentado, se não tem, né, alguma coisinha na roupa, se não tinha lá alguma coisinha no rosto, né? Depois a gente esquece, né, irmãs? A palavra de Deus, ela nos mostra o quão pecadores nós somos, e melhor ainda, mostra um Deus santo. Ou seja, uma igreja que faz a vontade de Deus, uma igreja que é revigorada pelo Senhor, uma igreja que agrada ao Senhor, que é sal e luz neste mundo, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É uma igreja que leva a sério a palavra do Senhor. Aquela igreja precisava voltar. Aquela igreja talvez precisava ouvir novamente o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque essa palavra é ela que nos mostra quem realmente somos e o que precisamos. É nessa palavra que encontramos vida. O Salmo 1, medita nela dia e noite, porque você vai ser igual uma árvore plantada na beira do rio, que recebe a água ali nas suas raízes. Essa árvore cresce bonita, cresce forte e dá muitos frutos. Você quer intimidade com Deus? Você quer entender melhor os pensamentos de Deus? Você quer se parecer mais com Deus? Você quer vencer algumas dificuldades na tua vida? Volte correndo para essa palavra do Senhor, porque é ela que verdadeiramente nos abre os olhos. Eu coloquei no grupo do Zap, lá da nossa congregação, São João, uma pesquisa feita por um pastor norte-americano. Ele estava dando entrevista num programa evangélico nos Estados Unidos, e ele falava, olha, quem medita na palavra do Senhor uma vez na semana fica mais calmo. Quem medita 2 vezes na semana na palavra de Deus fica mais calmo e menos preguiçoso. Quem medita 3 vezes por semana na palavra de Deus fica mais calmo, menos preguiçoso, fica mais amoroso com a esposa, com o filho, com o esposo. E ele vai falando lá. Porque o que ele queria mostrar é os crentes que estavam meditando na palavra do Senhor mais vezes nos Estados Unidos, estavam crescendo espiritualmente, estavam sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. E Jesus fala aqui sabiamente, compre colírio de mim. Ou seja, Jesus de forma metafórica quer abrir os teus olhos espirituais, volte para a palavra. Hoje, irmãos, tem muitas famílias se perdendo, muitos casais sofrendo, muitas igrejas com dificuldades, muitas organizações cristãs passando por aperto, não é por perseguição, não é às vezes por dificuldade financeira, mas talvez na correria do dia a dia, com tantas preocupações com dinheiro, com trabalho, com isso, com aquilo, com a qualidade de vida, a palavra do Senhor tem sido negligenciada. Tem sido negligenciada. E com todo respeito a você, que é membro dessa igreja, você que é visitante, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, sabe o que acontece? Eu fiz isso uma vez, só para ver o que acontecia. Sabe o que aconteceu? Nada. Você deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 91, sabe o que vai acontecer? Nada. Agora, essa palavra lida, estudada, meditada, comida, vivida, amada, essa palavra impregnada nas nossas vidas, vai causar uma revolução espiritual na tua vida, no teu lar, nas nossas igrejas.
vai abrir os nossos olhos para muitas das coisas que não estamos enxergando. Laodiceia estava achando que estava muito bem espiritualmente porque era rica, porque tinha tudo do bom, do melhor, porque era uma cidade desenvolvida, porque a igreja tinha uma boa estrutura. Na verdade, eles não eram mais uma igreja cristocêntrica. Mas o Senhor Jesus, Ele é muito bom. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então, voltemos ao Evangelho. Ele é melhor do que o ouro. Voltemos à santificação. Ela é melhor que tecidos. Voltemos à palavra. Ela vai abrir os nossos olhos mais do que os colírios. O versículo 19, Jesus ele fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Em outras palavras, arrependa-se, volte-se para Cristo. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Aquela igreja, Jesus não estava descartando. Tinha duras advertências contra ela. Mas o que o Senhor Jesus estava fazendo era desafiando aquela igreja a um conserto, a passar por um verdadeiro arrependimento. Arrependimento que leva à vida, que leva à libertação, arrependimento que leva à transformação. Arrependimento que nos coloca num caminho de volta para Cristo. E Ele nos disciplina, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ou seja, voltar para Cristo é a melhor coisa que uma igreja pode fazer. Um indivíduo, uma família, um casal que está em dificuldades, uma família em dificuldades. Viver essa íntima comunhão com Cristo Jesus. Viver perto da presença daquele que nos fortalece, daquele que, através do seu Santo Espírito, nos consola, daquele que sabe todas as coisas, daquele que nos fala em Mateus capítulo 6, para que você está preocupado com as coisas de amanhã? Preocupa com o mal de hoje, resolva as questões de hoje, amanhã é outro dia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, Jesus ele está no controle da história deste mundo. Uma vez alguém perguntou assim: Pastor Osiel, Deus é soberano, Cristo reina. E como aquele cidadão na Alemanha matou milhões de pessoas e, mais especificamente, 6 milhões de judeus? E eu inverti a questão e falei: olha, aquele cidadão queria matar todos os judeus. E todos os comunistas, e todos os maçons, e todos os ciganos, e muito mais. Mas Cristo falou: chega. Deus colocou um basta, chega. Então Cristo governa soberanamente. Governa o mundo, governa o nosso país, governa as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas famílias. Mas nós precisamos desse contato íntimo. Cristo ele não é distante. Cristo ele não está no teu túmulo. Cristo não é um Deus de enfeite em algum lugar. Não sejas morno, ou seja, não seja sem vida, sem utilidade, mas tenha essa comunhão. Arrependa-se, volte-se para Cristo, porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Tenhamos vidas fervorosas. Estamos no início do ano. Muitos já viajaram, já descansaram, já estão com os seus corpos, mentes renovadas. Mas é normal no decorrer do ano a gente ir cansando, vem lutas, decepções, recebemos notícias de mortes de entes queridos. Enfim, passamos por situações que não imaginamos, mas Ele sabe de todas as coisas. E uma igreja com um relacionamento profundo com Cristo, como nós vimos no início, não está imune aos sofrimentos, mas ela é revitalizada, ela é revigorada, ela é renovada por Cristo Jesus para continuar a caminhada, para continuar a ser sal e luz num mundo sem gosto, num mundo sem trevas.
que nós possamos, para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem, ter essa íntima comunhão com Cristo, com a sua palavra, com o seu evangelho, que nós possamos ter o gozo novamente, a alegria da salvação, que nós possamos realmente santificar as nossas vidas, correr da aparência do mal, afastar-nos de tudo que nos prejudica, que nós possamos correr para os braços de Cristo, passar esse ano que está iniciando de forma vibrante, de forma cheia do Espírito Santo, sendo bênção para os que estão aqui dentro e sendo bênção do Senhor para os que estão lá fora. Amém? Curva tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi exposta e a tua palavra é vida para nós. A tua palavra é maravilhosa. O Senhor usa ela para nos corrigir, porque o Senhor nos ama. O Senhor usa ela para nos consolar, porque senão nós não daríamos conta. O Senhor usa essa palavra para nos guiar, porque muitas vezes achamos que estamos nos caminhos certos e estamos em caminhos tortuosos. Sim, o Senhor nos ama. Deus, e nós vivemos numa região rica, desenvolvida, materialmente, financeiramente, muito boa em relação a outras regiões do país. Nós te damos graças, porque muitos irmãos têm bons empregos, estão bem materialmente, isso reflete dentro da igreja do Senhor, mas guarda-nos, ó Deus, no nome de Jesus, de acharmos que somos bons demais, que não precisamos dos outros. Tenha misericórdia de nós estarmos idolatrando a riqueza, o dinheiro, os bens materiais, sendo avarentos, consumistas, descontrolados. Tenha misericórdia, Deus, se nós estamos nos afastando do Senhor, ainda que com o nome de cristãos, mas que nós possamos ser uma igreja não morna, mas uma igreja que seja quente, uma igreja que leve saúde, uma igreja que seja sal e luz, que dê gosto, que leve o gosto à vida das pessoas, que leva luz para aqueles que estão em trevas, uma igreja realmente que honra o teu nome, uma igreja que usa das bênçãos que o Senhor concede à nossa região, mas uma igreja que continua sendo fiel ao Senhor, que não troca o Senhor por nada, por ninguém. Ajuda-nos, ó Deus. Estamos no início do ano, muitos desafios, muita correria, sofrimentos, tantas coisas para fazermos nós perdermos o foco. Mas que nós possamos continuamente, em humildade, e em independência, voltarmos para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. E que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o amor profundo de Deus, o Pai, e que as doces consolações, o poder e a boa influência do Espírito Santo seja sobre a vida da amada igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.